Fala pessoal, tudo bem? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é uma igreja americana? Muitas pessoas fazem essa pergunta porque, quando elas encontram os missionários de tempo integral, às vezes se deparam com um missionário que veio dos Estados Unidos. Eu diria para vocês que hoje em dia no Brasil tem muitos missionários americanos, talvez aí 40, 50% venham dos Estados Unidos, mas tem muitos missionários brasileiros também. A igreja, ela também começou nos Estados Unidos. Ela foi restaurada em 1830 lá nos Estados Unidos e por isso muitas pessoas dizem que é uma igreja americana. Os líderes de hoje da igreja, eles vêm de uma variedade de nações, mas o presidente da igreja, o presidente Russell Nelson, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é americano. Então todas essas coisas fazem as pessoas dizerem, ok, vocês são uma igreja dos Estados Unidos, são uma igreja americana. Mas isso não é verdade. Como eu disse para vocês, grande parte dos membros da igreja mora fora dos Estados Unidos. A igreja é uma organização mundial, está presente em vários países. Inclusive, aqui o Brasil é o terceiro lugar onde a igreja é mais forte. Ela é muito forte nos Estados Unidos, ainda é o primeiro lugar, que tem mais membros da igreja, depois é o México e aí vem o Brasil. Está crescendo muito também nas Filipinas, em vários países africanos. Porque a igreja começou nos Estados Unidos, lá em 1830, é normal que muitos membros eles estivessem reunidos lá nos Estados Unidos, mas a igreja foi se espalhando, os missionários foram enviados por todas as nações e hoje nós temos congregações espalhadas pelo mundo. Inclusive, no coro máximo da igreja, né, que é a primeira presidência, o coro dos 12 apóstolos, esses coros, nós temos presentes pessoas de outras nações. Nós temos um brasileiro, o Elder Udi Soares, nós temos um alemão, o Elder Dieter F. Uchtdorf, e nós temos americanos, mas que têm origens diversas, né? No quórum dos 70, que é outro quórum superior de autoridade na igreja, também nos encontramos pessoas de todas as nações. Eles não são chamados para representar um país, representar um grupo, mas é interessante ver que o Senhor, ele chama líderes de todos os lugares, porque não é uma igreja centralizada nos Estados Unidos. E quem faz essa crítica talvez não entenda as Escrituras muito bem, porque quando Jesus Cristo chamou o quórum dos 12 apóstolos, né, o primeiro quórum que foi organizado quando ele tinha a sua igreja na terra, eles eram todos judeus. Quer dizer, você vai criticar Jesus Cristo por ele não ter chamado um representante de, sei lá, um país africano, um país europeu. Quer dizer, você ia criticar Jesus Cristo por ter só chamado entre judeus. À medida que a igreja ia crescendo, outras pessoas iam se juntando a Sião, mais pessoas eram chamadas. Então, não haveria problema de ter membros da igreja e líderes de outras nacionalidades. Lucas, que escreveu o Evangelho, provavelmente não tinha uma origem judaica. E assim, outros líderes da igreja do passado provavelmente também não tinham. Mas a igreja primitiva foi destruída por causa da apostasia, foi retirada da terra. Os membros deixaram de honrar seus convênios e a perseguição ajudou a sufocar os esforços que os apóstolos tinham de levar o evangelho a todas as nações. Em nossos dias, a mesma organização que existia na igreja primitiva foi restaurada. E isso aconteceu nas Américas e tem um motivo importante porque foi lá. Era o único país que tinha liberdade religiosa e isso estava garantido no texto constitucional. A Constituição era muito nova na época de Joseph Smith, mas já trazia a liberdade para que qualquer um pudesse adorar Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Não havia liberdade religiosa no Brasil naquela época. Não havia como uma pessoa se tornar de uma outra denominação que não a religião do Estado. Até era respeitado cultos que não fossem da religião oficial do Império. Estou falando do Brasil, mas era muito difícil, né? Então, se Joseph Smith tivesse nascido no Brasil em 1805, que foi quando ele nasceu, ele teria que ser católico. Se ele fosse protestante, ele ia viver isolado, só podendo se reunir, às vezes, na casa dele ou de amigos, e assim, bem quietinho. Ou ele seria indígena, né? Vivendo das religiões antigas dos indígenas,
ou ele seria africano e provavelmente estaria escravizado, porque naquela época havia muita escravidão dos povos africanos. E ele teria trazido suas religiões primitivas, mas ele não poderia exercer isso. O que a gente vê é que os Estados Unidos tinham as condições necessárias para que a restauração pudesse acontecer. E eu vivi nos Estados Unidos por muitos anos e eu sou grato por ter visto e conhecido aquele lugar incrível. As pessoas dos Estados Unidos, os americanos, eles são um povo muito bom, muito caridoso. Existem diferenças culturais grandes entre os brasileiros e os americanos, mas quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo, todas essas diferenças desaparecem. Nos Estados Unidos eu não convivi apenas com americanos. Como vocês sabem, por ser a maior potência econômica do mundo, muitas pessoas vão para os Estados Unidos para estudar ou para tentar a vida. Então eu pude conviver com muitas pessoas de várias nações, japoneses, chineses, europeus de várias nacionalidades, africanos de várias nacionalidades. Foi muito legal estar com eles e poder aprender sobre culturas diferentes. E quando se trata de culturas diferentes, os americanos, eles têm muita variedade. E uma outra coisa que eu sou grato é pela influência que os Estados Unidos, como nação, tiveram em outras nacionalidades, inclusive no Brasil. A Constituição norte-americana é a Constituição mais antiga do mundo e ela inspirou muitas outras constituições, inclusive a nossa. Então, eu sou muito grato pelas coisas inspiradas que estão neste documento que abençoam todos nós. Então é isso, espero que eu tenha respondido essa pergunta, que nós não somos uma igreja americana, ou melhor, norte-americana, nós somos uma igreja mundial. A igreja convida todas as pessoas, independente de sua cultura, de suas tradições, a virem a Cristo. Se há algo específico na sua cultura ajuda você a se aproximar de Deus e guardar os mandamentos, você vai manter essas coisas. Mas se algo na sua cultura, no seu país, te afasta de Deus, então você tem que deixar isso de lado para viver a tradição que está sendo apresentada pelos missionários, que é uma tradição de família, uma tradição de salvação. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem sido bem-sucedida em muitos lugares, porque nós nunca precisamos deixar aquilo que realmente é bom de lado. Nós podemos trazer isso que é bom e a igreja vai acrescentar mais e mais, para que nós possamos valorizar nossas raízes e lembrar que todos nós somos parte da família de Deus. Então era isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até a próxima.